Olá, Pai do Senhor. Queridos irmãos, a gente, depois de um certo tempo de experiência na obra de Deus, no reino de Deus, a gente consegue perceber os desafios que é enfrentar as demandas que compete ao pastor e o que vem, o que ele enfrenta. E eu percebo que com o tempo a gente vai valorizando as pessoas externas, colegas que às vezes chamamos de amigos, em detrimento da nossa aproximação com os líderes, os pastores, aqueles que nos orientam por meio da palavra de Deus, que ora por nós, jejuam, se preparam para transmitir uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus para edificação da igreja, correção, exortação, repreensão, consolo, enfim. Parece algo invisível, mas um verdadeiro pastor, ele se esforça, se esmera, se preocupa, gasta dinheiro com isso, gasta tempo, gasta seu psicológico, seu espiritual, ministerial, às vezes até desgastes financeiros, deixa de fazer viagens, de aniversários de família, deixa de fazer muitas coisas por amor, por reconhecer a necessidade do reino dos céus. E esse reino, ele envolve pessoas. Então, o ministério não obrigou a fazer, as pessoas também não, mas o pastor sabe que aquilo precisa ser feito. No entanto, o pastor também é um ser humano falho, com necessidade, debilidades, e igualmente qualquer uma outra pessoa pode cair em delitos, em transgressões, em erros, em fraquezas, pode ser ignorante em certas áreas, conhecendo bem outras, pode ter condições para fazer certas coisas e não conseguir fazer outras. O pastor pode ter sucesso em uma área do ministério e não ter sucesso em outras áreas. O pastor pode se aplicar bem a certos pontos, em outros pontos se deixar vago, porque não existe pastor perfeito. E eu estou dizendo aqui perfeito, não que o oposto seria algo errado. Perfeito no sentido, não há ninguém absolutamente, como ser humano, completo em todos os seus ofícios e trabalhos. Não existe. Por isso, o pastor trabalha com auxiliares diretos e indiretos, com todo o corpo de Cristo que está ao seu dispor e ao seu alcance próximo de você. Entretanto, muitos de nós não valorizamos, talvez porque não percebemos essa necessidade, essa urgência, essa carência. Pastor não precisa e nem tem como detalhar para os membros da igreja todas as suas necessidades, suas tentações, suas fraquezas, suas impossibilidades, até porque iria sobrecarregar outros. Nós precisamos estarmos mais atentos às necessidades e à carência da pessoa que exerce a função pastoral. Somos muitas vezes ingratos. Certo dia, um pastor em São Paulo disse para mim o seguinte, que às vezes certas igrejas são ingratas. Todo mundo diz ser seu amigo, todo mundo diz gostar de você. No dia que você deixa de pastorear aquela igreja e vai para uma outra banda, as pessoas que diziam-se seus amigos, não apenas irmão em Cristo, essas pessoas esquecem até seu número de celular. E o pastor sente falta disso também. O pastor deixa de pastorear, mas fez vínculos, ligações emocionais, sentimentais, através de uma aproximação que ocorreu no seu exercício local.
Então a igreja local precisa valorizar mais os seus pastores. Já pastoreei cerca de 6 igrejas em São Paulo, capital, e também no interior, em Sorocaba. E nós já entendemos certo desafio, apesar de termos pessoas com muito mais experiência, porque já fez muito mais tempo, pastoreou muito mais anos. Tem pastor aí que tem 40, 50 anos, 60 anos de pastoreio, nem chego perto disso. Mas dá para termos uma noção da carência e necessidade e de percebermos o quanto é árduo, como isso pode ser doloroso, que estamos lidando com pessoas que estão vindo do mundo, estavam na garra de Satanás, e o diabo quer dar o troco quando a gente vai tentar tirar pessoas das garras deles. O pastor se envolve com questões emocionais, financeiras, sociais, espirituais e ministeriais dos outros. Mesmo que a intenção não seja essa, você acaba se aproximando de pessoas. Por quê? O pastor, o verdadeiro pastor, tem que gostar de gente. Então você vai acabar, indiretamente ou diretamente, participando dos problemas alheios. E isso pode lhe atingir, lhe afetar. Muita gente não percebe isso. Olha para o pastor como um super-homem, super crente. Alguns abraçam o pastor, canta aquela musiquinha, pastor, eu te amo, meu pastor. Até o pastor cometer um erro. Já observou quando um pastor erra, como é que as pessoas tratam ele? Muitos vão para as redes sociais e expor o pastor, fotos, vídeos enfim, em nome de uma suposta honestidade, santidade, dizendo que vai protestar e denunciar o pecado de alguém. Na verdade, quem faz isso está sendo apenas, não é caluniador porque está falando a verdade, mas apenas está manchando a reputação de alguém que falha como qualquer outra pessoa que poderá se reerguer, se levantar, se redimir, se restaurar e seguir o seu caminho. Então, você que está me vendo agora, não é que você tem que concordar com os erros de um pastor, de alguém ou o seu próprio pastor. A questão é que ele pode falhar, tem a mesma probabilidade de errar. Nós não podemos pensar que temos o direito de difamar alguém porque o que ele fez é contraditório às Sagradas Escrituras, ou talvez apenas nós discordamos de um comportamento que nem a Bíblia discorda. Às vezes é assim que funciona. Então, nós elogiamos as pessoas da internet, da televisão, honramos pessoas que nem conhecemos direito. Entretanto, quando chega a vez das nossas lideranças, nós estamos chateados por causa de algum posicionamento, por causa de uma omissão do pastor, por causa de uma intrepidez do pastor, um jeito do pastor, e a gente começa a armar arapucas para destruir a imagem do nosso pastor e até mesmo afetar aqueles que estão próximos a ele. Como é que você que está me vendo agora tem tratado o seu pastor local? Deus tem colocado alguém do seu lado e ele não disse que essa pessoa ela seria o exemplo em todas as coisas. Olhe para os homens da Bíblia e perceba que tem coisa que aqueles homens que você admira, que nós admiramos, que eu admiro, tem coisas que não gostaria de fazer, não teria coragem de fazer e que achamos até mesmo abominável. Entretanto, Deus já sabia que essa pessoa ia fazer isso, e aquele homem, aquela mulher, ia cair naquele erro, mesmo assim o escolheu. Até porque você que está me vendo agora, na qualidade de membro ou de obreiro, pode até imaginar que jamais fará o que certas pessoas ou os pastores estão fazendo. Mas o que garante que você não vai fazer o mesmo? Que você não vai cair no mesmo delito. Por isso, não precisa encobrir o erro de um pastor, de uma liderança religiosa. Entretanto, devemos tomar muito cuidado, que os pastores também são ovelhas. Eles não são donos das ovelhas, apenas cuidam. E eles erram e nunca garantiu para ninguém que jamais falharia. Não concorde com os erros, mas ajude as pessoas a trilhar o seu caminho apesar das suas dificuldades, das suas labutas, apesar dos seus limites, suas limitações. Devemos sermos misericordiosos.
Jesus chamou Judas de amigo, mesmo depois que sabia que Judas iria traí-lo, sabia que Judas roubava dinheiro da oferta. Jesus o disse filho da perdição, mesmo assim o chamou de amigo. Pedro foi chamado para cuidar da obra de Deus. Jesus disse para que Pedro cuidasse das suas ovelhas, dos seus cordeirinhos, mesmo depois de ter negado 3 vezes. Como é que nós estamos tratando nossos líderes só porque não concordamos, discordamos e não achamos que ele está certo em tudo e aí tratamos com desprezo e às vezes valorizamos mais os de fora só porque a gente não conhece a sua caminhada. O nosso pastor, a gente vai saber muito mais dele porque estamos próximos. Muitas vezes, o que falam do seu pastor é apenas calúnia ou apenas estão acrescentando. Então precisamos amá-lo, considerá-lo. E se caso vir pecar, termos misericórdia, interceder, se for o caso e permitir, até repreendê-lo, mas desprezá-lo. Valorizarmos de fora, em detrimento do pastor que muitas vezes entrega a própria vida pelo ministério, isso também não é justo. Será que Deus está contente com a gente? Porque muitas vezes nós repreendemos indiretamente, reprovamos certos comportamentos, entendendo que Jesus jamais aprovaria o comportamento de muitos líderes nossos. Entretanto, Deus, como é que está vendo o nosso comportamento diante do erro que nós cometemos quando o nosso líder erra? Precisamos refletir. Você tem valorizado, tem amado, tem honrado, tem ajudado o seu pastor, o seu líder? Como é que você reage? Como é que você trata seu líder? Observe, você não precisa concordar e aceitar tudo que ele faz, mas como é que você está tratando quando esse falha? E outra coisa, ele está errando ou você está vendo o que não existe? Ou nós estamos colocando? Porque nós temos um grande defeito de viver vigiando, espiando a vida dos nossos líderes. E quando ele não erra, a gente trata de inventar um erro para colocá-lo, escrever bem na testa dele. Então observe bem, é um homem como qualquer um outro, assim como nós mesmos falamos. Só que quando ele erra, a gente trata diferente das demais pessoas, simplesmente porque é uma liderança. Tem que ser exemplo, tem que se esforçar? Claro que sim. Mas isso não tira dele a probabilidade de falhar. Até porque, quanto mais você dirige, você tem maior probabilidade de errar dirigindo, porque você está o tempo todo dirigindo. Então não seria justo compará-lo com alguém que quase não pega em um volante, só porque a pessoa falhou e dá uma barbeirada. Comparar com alguém que nunca ousa sair na rua. Reflita, observe o que você está fazendo. Deus se agrada como nós estamos tratando nossos líderes? E quando eles falham, é justo a maneira como nós consideramos? Pense bem, o que Jesus faria em nosso lugar?